Olá, queridos seguidores do nosso canal Haroldo Vieira História. Vamos para a nossa aula 8, Invasões Estrangeiras ao Brasil Colônia. Não esqueça de assistir às demais aulas da nossa playlist, colocar um like, curtir o nosso canal, compartilhar e aproveitar-se desse momento de estudo, desse momento de revisão, de aprofundamento. Toda a nossa experiência no ensino de História, já são 30 anos de sala de aula, colocados aqui à sua inteira disposição para você ter um excelente rendimento nos seus exames do Enem, vestibulares e, por que não, concursos públicos. Estabilidade, sem dúvida nenhuma, é interessante. Falar de invasões estrangeiras ao Brasil Colônia requer, meu querido aluno, que façamos uma contextualização de todo o cenário internacional, todo o cenário no continente americano, todas as conexões históricas, todas as relações com a geopolítica, com a questão econômica, com a questão cultural, ideológica, religiosa. Trabalhar, enfim, toda a estrutura da análise histórica. Vamos lá. Política, economia, sociedade, ideologia, cultura e mentalidades. Todo tema, aqui vai uma dica interessante, todo tema que você for trabalhar, tente estruturar o seu pensamento analítico, a sua reflexão histórica, enquadrando o tema a essa contextualização, aquilo que o professor Fernando Novaes chama de lógica histórica. A cronologia e também a questão do território, a questão da territorialidade, já tomando um conceito emprestado da ciência da geografia. Mas, sem mais delongas, invasões estrangeiras ao Brasil Colônia, contextualizando a inserção do Brasil na história do Império Português, todo o contexto da Idade Moderna, período entre os séculos XV e XVIII, no qual a Europa passa por uma ampla reconfiguração, um conjunto de transformações, uma transição feudo-capitalista, estados nacionais emergindo, relações entre a Igreja e as monarquias estremecidas com o cisma luterano, uma acirrada competição internacional por novos territórios, superar aquele quadro de crise do final da Idade Média, sobretudo a partir do século XIV. Então são essas balizas conceituais, é essa contextualização que você utilizará para compreender este processo, que são as guerras, né? Os projetos de invasão e as relações que esses projetos invasores alimentam com o contexto da Idade Moderna. Especificamente no caso de Portugal, o período da União Ibérica entre 1580 e 1640 foi muito importante, porque Portugal, nesse período, está sob o domínio espanhol. A dinastia Habsburgo, de origem austríaca e também com ramificações na Espanha, nos reinos espanhóis ou no Império Espanhol, os Habsburgos espanhóis da Casa de Habsburgo assumirão durante 60 anos também o trono do Reino de Portugal. Na verdade, a União Ibérica não foi uma união, não é isso? Foi uma dominação, um domínio espanhol sobre o Reino de Portugal e suas colônias. E essa União Ibérica, que teve como fator detonador a morte do rei português Dom Sebastião, em 1578, que morreu combatendo os mouros na Batalha de Alcácer Quibir, uma das praças de guerra portuguesas no norte da África. Tânger, Fez, Ceuta, Alcácer Quibir e Mazagão, fundadas em 1501 no contexto da expansão marítima, foram também cenário de batalhas religiosas, uma luta portuguesa por impedir a expansão muçulmana, a expansão islâmica em seus domínios territoriais no norte do continente africano. Quando trabalharmos a história do Amapá, vamos falar dessa rica e interessante história de Mazagão. E Mazagão, assim como Ceuta, Fez, Tânger e Alcácer Quibir, foram alvos de cercos militares dos mouros, como os portugueses chamavam os africanos convertidos à religião islâmica,
chamavam de mouros ao norte. E na África subsaariana, chamavam a esses africanos islamizados de malês. Malês na África subsaariana e mouros no norte do continente africano. Morto em 1578, sem deixar herdeiros, Dom Sebastião provoca uma crise sucessória, uma vacância no trono de Portugal. O seu tio, o cardeal Dom Henrique, por razões religiosas, por ser bispo da Igreja Católica, por questões de celibato, não poderia deixar um herdeiro para assumir o trono. Então encerra assim, com a morte de Dom Sebastião e de Dom Henrique, a dinastia dos Avises, ou dinastia de Avis, que ascende ao trono de Portugal ainda na Alta Idade Média. Felipe II, rei da Espanha, da Casa de Habsburgo, reivindica, por direito de parentesco, de consanguinidade, parentesco de linhagem materna, reivindica o trono de Portugal, dando início, assim, um processo de conquista do território de Portugal pela nobreza espanhola. Então, na Batalha de Alcácer Quibir, a questão sucessória leva Felipe II, da Casa dos Habsburgo, ao trono. E esse período de 60 anos, a chamada União Ibérica, é o período em que Portugal e Espanha seriam unificados em um só Estado, em uma só nação. E todos os seus reinos, consequentemente, também são incorporados a esse contexto político e também geopolítico da dominação espanhola. A coroa espanhola, de maneira muito habilidosa, articula uma aliança de interesses com a nobreza de Portugal. A nobreza de Portugal almejava o acesso aos cargos da burocracia estatal espanhola, participar também das atividades mercantis com o mundo colonial espanhol, também ter acesso ao tráfico de escravos, ter acesso aos recursos minerais, a prata de Potosí, ao ouro do México. Todo esse processo de articulação entre a burocracia, a nobreza de Portugal e o imenso e complexo e vasto Império Colonial Espanhol. A Espanha, por sua vez, mantém o funcionamento das estruturas administrativas dos domínios coloniais portugueses. O sistema de capitanias hereditárias, o sistema de governos gerais, as câmaras municipais, as instituições da igreja, como o Santo Ofício, a mesa de consciência e ordens e o padroado régio, a subordinação da igreja ao Estado, que você encontra lá na nossa aula número 3 da nossa playlist. Então, essa aliança rei, burguesia e aristocracia tradicional cria as condições para que, nesse processo de cooptação, nesse intrincado jogo de interesses, a Casa Habsburga espanhola consegue, enfim, assumir também o trono de Portugal. A Espanha não tinha interesse sistemático, muito embora esse interesse possa ser interpretado, possa ser inferido na própria lógica do mercantilismo, mas não havia um claro projeto da Espanha em relação aos seus domínios territoriais na América do Sul, sobretudo nessa área circunvizinha aos territórios portugueses no Brasil. Então a Espanha, interessada também em colonizar os seus domínios, acaba utilizando-se dessa estratégia que é a concessão de espaços na burocracia, concessão de terras, de poderes e principalmente de privilégios, a tão comentada economia de privilégios ou patrimonialismo, que trabalhamos exaustivamente na nossa aula 2, lá na nossa playlist, o governo geral e as câmaras municipais. Esse é o jogo, a tessitura histórica que nos ajuda a entender a União Ibérica. E, claro, o interesse dessa nobreza e desta burguesia no tráfico negreiro e na exploração dos recursos minerais dos domínios espanhóis. Territorialmente, a União Ibérica significa, na prática, uma anulação do Tratado de Tordesilhas. Se não uma anulação formal, mas uma anulação na prática, já que os domínios territoriais são incorporados. A União Ibérica na Europa corresponde também à União Ibérica no continente americano. Ou seja, as terras que antes pertenciam
a Portugal agora serão espanholas. E todos os territórios portugueses serão luso-espanhóis. Ou seja, os territórios espanhóis pertencem a Portugal e vice-versa, né? Os territórios portugueses pertencem também aos domínios espanhóis, ou seja, uma unificação territorial, uma integração territorial. Em termos geopolíticos, em termos geográficos, há uma expansão portuguesa em direção ao sul do território colonial brasileiro, em direção ao sertão nordestino, avançando além Tordesilhas. Esse avanço português no território legalmente espanhol, que está nas consequências territoriais da União Ibérica, você trabalha na aula 7, a expansão territorial, a nossa aula anterior a esta. Economicamente, a pecuária avança, o açúcar consolida-se como o principal produto da região Nordeste, aumentando a demanda por terras, obrigando os criadores de gado a deslocarem os seus rebanhos, né, em busca de áreas para a pastagem. Em relação às repercussões geopolíticas, os conflitos que ocorriam na Europa, sobretudo os conflitos relacionados à consolidação das monarquias nacionais, envolvem Portugal nas tensões geopolíticas do Reino da Espanha. Se Portugal é um aliado da Espanha, consequentemente, todos os inimigos da coroa espanhola, por tabela, tornar-se-ão inimigos também da coroa portuguesa. Ou seja, o envolvimento de Portugal nas questões geopolíticas da Espanha, que é a grande potência naval da Europa, é a grande potência militar da Europa, é uma das grandes potências econômicas no cenário do mercantilismo e é também uma nação extremamente, fervorosamente católica. Todos esses aspectos irão tensionar a estrutura política do vice-reino de Portugal e de suas populações, que serão enredadas, que serão envolvidas nesse complicado cenário geopolítico. A solução para as tensões territoriais advindas dessa ocupação portuguesa nas áreas tradicionalmente espanholas, os próprios conflitos entre os colonos e a própria necessidade de uma intervenção do Estado nesse tensionamento levou, como já vimos na nossa aula 7, à assinatura de alguns tratados. Os tratados de Utrecht, de 1713 e 1715, o famoso Tratado de Madrid, que redesenhou as fronteiras anteriormente estabelecidas por Tordesilhas, o Tratado de El Pardo, de 1761, o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, e o Tratado de Badajoz, de 1801, envolvendo também a França de Napoleão e os interesses geopolíticos da Espanha. Do ponto de vista das rivalidades internacionais, França, Inglaterra e Holanda, que alimentavam sonhos expansionistas, desejos de expansão territorial, apoderar-se também de uma parcela desses territórios coloniais, elegem a Espanha como o último inimigo a ser batido. O Império Espanhol, inimigo dessas potências que estão em disputa pelos seus projetos mercantilistas e também pelos seus sonhos territoriais. A grandeza de uma nação se mensurava em grande medida pela extensão dos seus domínios coloniais, até para dar vazão às suas demandas econômicas, às suas demandas sociais e também às suas questões políticas. Com o passar dos séculos, os conflitos que foram surgindo entre portugueses e espanhóis pela posse de terras, causando a expansão territorial nessas áreas tradicionalmente espanholas, levaram os portugueses a estenderem a sua presença até os limites entre as colônias espanholas do oeste e os seus territórios do Pacífico, os chamados vice-reinos espanhóis, principalmente o vice-reino do Peru. No caso das invasões francesas, já entrando nas ações invasoras, nos projetos de invasão, a França vai implantar 2 projetos territoriais na América Portuguesa. A França Antártica,
que correspondeu ao período da invasão francesa à Baía da Guanabara, no atual Rio de Janeiro, e, posteriormente, a França equinocial no Maranhão, tendo como desdobramento uma expansão francesa em direção ao norte do Brasil, fixando a presença dos franceses na Guiana e no limite com o Amapá, à época chamado de Cabo Norte. Então, essa presença francesa no sudeste, no nordeste e no norte do Brasil representam esse cenário francês e esse domínio geopolítico francês, que explica até o fato de existirem estados franceses na América do Sul. A França, por exemplo, faz fronteira, tem vizinhança com o estado do Amapá. Nessa sua possessão territorial, nesse departamento ultramarino, esse département, que é a Guiana Francesa. A União Europeia com fronteiras territoriais em relação ao norte do Brasil. Por que a França invade as colônias portuguesas na América do Sul? Isso é uma repercussão da formação da monarquia nacional ou dos estados nacionais na Europa. A França, com uma certa demora, com um certo retardamento do seu processo de formação política, em decorrência da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, lançou-se tardiamente no processo da expansão marítima. Quando a Casa dos Valois assume o trono da França e depois a Casa de Bourbon assume o trono da França, já encontram um avançado processo de expansão de outros países, de outros estados nacionais. Mesmo o caso da Inglaterra, que além de envolver-se na Guerra dos 100 Anos, quando trabalharmos a nossa unidade sobre História Geral, teremos uma aula específica sobre Idade Média, Baixa Idade Média e a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é um episódio da formação do Estado Nacional francês e do Estado Nacional inglês. A Inglaterra, além de participar da Guerra dos 100 Anos contra a França, também viveu uma guerra, uma disputa dinástica conhecida como a Guerra das Duas Rosas, entre os York e os Lancaster. A Guerra das Duas Rosas é um episódio da formação do Estado Nacional inglês. Então, tardiamente lançadas ao mar, tardiamente empurradas pelas suas demandas territoriais, Inglaterra e França já encontram, ao chegarem ao continente americano, os territórios divididos por Portugal e Espanha. As grandes navegações que tiveram como protagonistas as nações ibéricas, Portugal e Espanha, criaram uma certa dificuldade, frustraram em grande medida, contiveram em grande medida esse desejo de expansão francesa e inglesa. Já que dividiram o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ignora que outras nações também desejassem tomar posse dessas terras. Essas nações questionam o Tratado de Tordesilhas, exigiram a sua anulação, o que não foi aceito por Portugal e Espanha, que apoderaram-se dos territórios do Novo Mundo. E isso intensifica as rivalidades entre essas nações. Outro aspecto importante são as demandas mercantilistas. Esses estados financiados por segmentos da burguesia mercantil, financiados por banqueiros, por armadores, financiados por homens de negócios, financiados por companhias de comércio, tinham que arcar com todo o ônus, com todo o passivo dessas uniões de interesses, dessas alianças estratégicas. E como recompensar esse bloco mercantilista que apoia esses estados nacionais em formação? Cedendo-lhe participação nos negócios ultramarinos, ou seja, nos negócios coloniais. Então, interesse por terras, interesse pelos produtos coloniais, muito demandados pelo comércio europeu, interesse pelo lucrativo tráfico negreiro, interesse também nos produtos existentes nos territórios coloniais. Esses territórios iriam capitalizar essas economias, enriquecer essas companhias de comércio e, sobretudo, atender aos seus credores, aqueles que financiavam essas guerras, que financiavam essas ações coloniais,
que financiavam a própria presença europeia no Novo Mundo, ou seja, os interesses comerciais ou mercantilistas. E do ponto de vista cultural e religioso, o cisma luterano de 1517. A reforma protestante, que lança as nações que aderiram ao reformismo luterano a uma tensão política. Portugal e Espanha, leais defensores do papado, fiéis escudeiros da cristandade, seguindo os princípios da Contra-Reforma, tentariam a todo custo impedir a presença protestante no Novo Mundo. Chamando holandeses, ingleses e franceses de hereges, portugueses e espanhóis uniram-se nessa aliança com o papado, nessa aliança com Roma. Então, além de expandir os domínios territoriais, além de expandir os mercados, o comércio com o Novo Mundo, era necessário também expandir as fronteiras religiosas. A religião cristã católica seria uma das premissas básicas da política de Estado. Daí porque você entende que esse embate, esse confronto entre países católicos e protestantes ajuda a entender também o tensionamento geopolítico no Novo Mundo. Este é o contexto que nos ajuda a entendermos esses projetos invasores à América Portuguesa. No caso da França, o primeiro intento, a primeira tentativa de enclave territorial francês foi a França Antártica, que significa França do Sul, ou seja, uma colônia francesa no sudeste do território português no Brasil. Em 1555, um militar francês chamado Nicolas Durand-Villegagnon, associado aos índios tamoios, ocupa a região do Rio de Janeiro, da Baía da Guanabara. Corsários franceses já tinham um estreito processo de intercâmbio material com essas populações indígenas. Tanto os tupinambás, que habitavam também o território da região sudeste, e também posteriormente a aliança com os tamoios, ajuda a entender essa dinâmica, essas interfaces, ou seja, esse diálogo intercultural que essas populações indígenas, essas populações originárias do território português no Brasil, posicionando assim o elemento indígena dentro desse contexto, desse cenário histórico. Entendendo essas sociedades como sociedades organizadas, sociedades que tinham também os seus interesses, as suas apostas e que irão se colocar como elementos importantes, sujeitos históricos importantes em todo esse cenário. Então, a extração do pau-brasil e esse ativo comércio nos ajuda a compreendermos o projeto da França Antártica, a partir de 1555, estendendo-se até 1567, quando os franceses serão expulsos por uma armada portuguesa liderada pelo militar Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá, que em seguida à expulsão dos franceses irá fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Já no Nordeste, no ano de 1612, um segundo projeto, uma segunda tentativa de invasão francesa no Brasil será a França Equinocial, ou França do Norte-Nordeste. Menos duradouro que a experiência da França Antártica no Rio de Janeiro, a França Equinocial no Nordeste nos ajuda a entender esse passo a passo das invasões francesas ao território colonial brasileiro. Em 1612, Daniel de Latouche, comandando uma armada, ocupa a ilha de São Luís. Essa operação foi financiada pelo Estado francês e também por setores da nobreza e principalmente da burguesia, interessadas em participar deste negócio colonial. Em 1615, os índios tupinambás, aliados aos portugueses, encabeçados por Jerônimo de Albuquerque, ajudam a expulsar os franceses do território maranhense. Deslocados para o extremo norte, os franceses tentam invadir o Grão-Pará e, posteriormente, as terras do Cabo Norte,
atuais terras amapaenses, também sendo expulsos. Quando falarmos da colonização portuguesa no Amapá e na região amazônica, você vai entender que em grande medida, em grande sentido, essas ações ocorreram durante a União Ibérica, 1580-1640, e foram uma resposta estratégica das coroas ibéricas para deterem a presença francesa no extremo norte da colônia. Então, a ocupação efetiva dos franceses na Guiana e também em outras áreas do continente, como, por exemplo, a América Central e a própria América do Sul, regiões do Caribe, áreas coloniais do território caribenho, se deram como uma espécie de consecução, ou seja, de desdobramento dessas ações ou tentativas de ocupação. No Caribe, nas Antilhas e na região das Guianas, os franceses vão instalar, vão experimentar também o sistema de plantation, né? A grande lavoura, monocultora, exportadora e escravista. Como foi também a colonização portuguesa no Nordeste, os franceses, nos seus territórios na América Central e na América do Sul, adotarão este modelo colonizador, ou seja, a colonização de exploração. A colonização pela plantation, sobretudo a plantation da cana-de-açúcar. 1612, aqui você tem toda a cronologia. 1614, a fundação do núcleo de Belém e a construção do Forte do Presépio pelos portugueses, já comentado na nossa aula anterior, a invasão da Guiana e uma persistência francesa, tomar as terras do Cabo Norte. A história do Amapá, a história da colonização das terras amapaenses está muito ligada a essa iminência, a esta ameaça de ocupação francesa. Durante mais de 200 anos, os franceses tentaram colonizar as terras amapaenses. A presença dos franceses na Guiana é um resquício do que sobrou deste grandioso projeto colonial. Os franceses queriam tomar todo o território amazônico. Assim como tentaram tomar o território nordestino, anteriormente o território sudestino, a região sudeste, o território nordestino e depois tentaram tomar a região norte e foram detidos pelos portugueses. A presença portuguesa na Amazônia é o resultado de um esforço colonizador, de uma persistência por parte dos portugueses que durante mais de 2 séculos confrontaram-se com os franceses nesses territórios transfronteiriços, levando a uma longa história diplomática, guerras, tratados de limites e uma tensa negociação geopolítica, que só foi resolvida no Brasil republicano, já nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX. Então, a história do Amapá e a história da Amazônia estão ligadas a essas disputas territoriais e a esses conflitos estrangeiros. O litígio entre Portugal e França, inicialmente conhecido como contestado luso-francês, e posteriormente, ou seja, após a independência do Brasil, esse contestado luso-francês ou franco-português se chamará contestado franco-brasileiro, pois o litígio com a França do período colonial, da fase colonial, é um dos passivos, um dos problemas pendentes, que foram deixados como herança geopolítica para o Brasil emancipado e também para o Brasil republicano. É só em 1900, com o famoso laudo suíço ou laudo de Berna, de 1º de dezembro de 1900, é que solucionou-se o litígio com a França, que durante séculos penetraram no território do Cabo Norte, reivindicando-o como um território legalmente francês. Inicialmente portugueses e depois o Estado Nacional Brasileiro rechaçaram, combateram esta presença francesa. É a chamada questão do Amapá ou questão do contestado. Aqui uma imagem, uma planta francesa
da ilha de São Luís, no Maranhão, a França equinocial, de 1612 a 1615, e um mapa que foi produzido em 1900 pelo Barão do Rio Branco, mostrando o litígio entre Portugal e França e entre o Brasil e a França. Aqui o rio Oiapoque ou Vicente Pinzon, limite com o território francês na Guiana, e o rio Araguari, aqui representado. Nessa sombra, aqui nessa representação, esse território situado entre os rios Araguari e Oiapoque, chamado de área ou território do contestado. É esta área aqui que durante 200 anos foi reivindicado pela França. E somente uma corte arbitral reunida no ano de 1900, já na Primeira República, a chamada Corte Suíça, que deu ganho de causa ao Brasil. Somente em 1900 é que essa área do antigo território do Amapá e atual estado do Amapá tornou-se território legalmente brasileiro, numa rica e interessante história diplomática. Uma outra imagem dos territórios coloniais, representando aqui o território da Guiana Francesa, território guianense, o território do Cabo Norte, o território de litígio e toda a área que o Brasil conseguiu anexar, que o Brasil conseguiu manter como território legalmente brasileiro. Anteriormente, territórios coloniais portugueses e, a partir de 1822 do século XIX, territórios legalmente brasileiros. Um outro mapa, o mapa que já ilustramos, e este mapa aqui do território da Guiana Francesa, o território do Suriname, antiga Guiana holandesa, e o território da Guiana inglesa, que são resquícios territoriais dessa presença estrangeira na América do Sul, sobretudo nessa região aqui ao norte, hoje conhecida como Estado do Amapá, que é uma região limítrofe a essas áreas, a esses territórios antes pertencentes a essas nações europeias. Vamos falar agora das invasões holandesas ao Brasil. Temos dois momentos: a tentativa de invasão à Bahia, em 1624, e depois a bem-sucedida invasão holandesa à capitania do Pernambuco. Para entendermos essa presença dos holandeses no território colonial brasileiro, é interessante citarmos que, historicamente, no período da Idade Moderna, os holandeses, também conhecidos como flamengos ou batavos, eram parceiros comerciais dos lusitanos. Havia uma aliança comercial robusta, uma aliança comercial interessante entre o Reino de Portugal e a Holanda, que participaram diretamente da montagem do empreendimento canavieiro no Brasil. Os holandeses não só financiaram os engenhos de açúcar, como faziam o transporte da produção, refinavam o açúcar grosso, o açúcar mascavo, e revendiam nos portos europeus, a partir do porto de Amsterdã. O problema é que a Holanda, até 1578, pertenciam ao Reino da Espanha. Eram as chamadas Províncias Unidas ou Países Baixos. Antigas Províncias Unidas, hoje Bélgica, parte da Holanda, Luxemburgo e o norte da França. Todos esses territórios, na Idade Média e na Idade Moderna, pertenciam ao Império Espanhol, pertenciam ao Império Habsburgo. E em 1578, numa guerra de independência, emanciparam-se do Reino da Espanha. Essas Províncias Unidas, que tinham uma rica e sólida burguesia, uma madura burguesia mercantil, que não se sentia nem um pouco à vontade para recolher tributos ao Reino da Espanha. Esta burguesia
financeira, esta burguesia mercantil financiou as guerras de independência, apoiou a formação do Estado Nacional holandês, e é justamente ela que vai mobilizar capitais nesses projetos de colonização no Brasil. Em represália à independência holandesa, em 1578, o rei espanhol Filipe II, durante a União Ibérica, proibiu a presença dos holandeses, sobretudo a participação holandesa nos negócios açucareiros com o Nordeste brasileiro. Diante dessa proibição, o único caminho encontrado pelos holandeses foi justamente recuperar os investimentos e, sobretudo, apoderar-se das áreas de produção na América do Sul, apoderar-se das capitanias açucareiras, sobretudo a capitania da Bahia e a capitania do Pernambuco. Isso ajuda a entendermos a invasão holandesa ao nosso território. Em 1602, os holandeses criam as companhias de comércio, Companhia das Índias Orientais, que financiava a colonização dos territórios asiáticos e também africanos, apoiava o famoso comércio das especiarias com o Oriente e também o tráfico de populações escravizadas com o continente africano. Em 1621, é criada a WIC, West Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. Foram essas empresas que apoiaram o projeto holandês que visava furar este embargo, furar este bloqueio comercial. Primeira tentativa com a ocupação da Bahia, em 1624, que foi frustrada, que foi rechaçada, contida pela coroa portuguesa. E em 1630, finalmente, a invasão da capitania do Pernambuco, maior centro mundial da produção açucareira, o que despertava a cobiça dos mercadores holandeses, dessa burguesia mercantil holandesa. Esta companhia, criada para apoiar, para viabilizar não só a ocupação militar, mas também a gestão dos negócios holandeses na região Nordeste. O conde João Maurício de Nassau foi nomeado para administrar esses empreendimentos. Essa visão estratégica por parte dos holandeses trouxe não só a sua presença militar, como também uma série de inovações. Muito mais, claro, que interessados em tocar adiante, tocar à frente esses seus projetos, principalmente ter retorno nos seus investimentos. Proteger esta área recém-conquistada, participar dos negócios relacionados ao tráfico negreiro e auferir lucros, resultados financeiros com a exploração da grande lavoura na região Nordeste. Com esses investimentos que foram colocados à disposição dos senhores de engenho, atraindo o apoio da população, sobretudo da população desta área, não é, ligada à lavoura da cana-de-açúcar, os holandeses disponibilizaram uma linha de crédito aos senhores de engenho, oportunizando todo o capital necessário para a montagem desses engenhos, realizando também obras de infraestrutura na capitania do Pernambuco, construindo portos, trazendo uma série de artefatos materiais, trazendo engenheiros, trazendo arquitetos para desenvolver um processo de melhoramento urbanístico, para facilitar toda a cadeia produtiva do açúcar. Trouxeram médicos para a região, muitos intelectuais, muitos artistas, como William Eckhout, por exemplo, que retratou o Nordeste açucareiro, muitos pintores, muitos artistas plásticos, que mostram na sua produção artística, na sua pintura, esse olhar mercantilizado, este olhar interesseiro, este olhar que os holandeses projetam sobre o território português no Brasil.
o estranhamento em relação às populações indígenas, como esta imagem que vamos acrescentar. O índio tupinambá, numa visão, numa ótica holandesa, um índio aculturado, ou seja, um índio não mais culturalmente índio, dentro desta percepção etnocêntrica que é aqui retratada nessas imagens. Então, Olinda, não é? Uma referência à Holanda, capital holandesa no Nordeste, tem esses traços desta presença, que dura aproximadamente 3 décadas. Em 1640, há um divisor de águas. Em 1640, há um corte, uma ruptura neste processo. O fim da União Ibérica, o fim da dominação espanhola sobre o Reino de Portugal e a restauração do trono português por uma casa de origem lusitana, a Casa dos Bragança, a chamada Restauração Bragantina, que leva Dom João IV ao trono de Portugal. Recuperando a soberania sobre o trono de Portugal, Dom João IV propõe uma trégua com os invasores holandeses. 10 anos de cessar fogo, 10 anos sem lutas, após os quais seriam retomadas as suas relações amistosas. Mesmo assim, quebrando o acordo com os portugueses, os mercadores holandeses invadem as praças portuguesas no continente africano, invadindo São Tomé e Príncipe, invadindo a região de Luanda, em Angola, e também a região de Mombasa, entrepostos fornecedores de populações escravizadas. Qual era a ideia dos holandeses? Ocupar os polos de produção da cana-de-açúcar e ocupar também os polos de fornecimento, de intercâmbio comercial do tráfico negreiro, ou seja, ocupar as 2 pontas do Atlântico. Ou seja, apoderar-se dessas áreas estratégicas do Atlântico português. E assim foi durante a luta contra os holandeses que nós tivemos um outro processo importante, a resistência negra, a resistência quilombola no Nordeste. Ganazumba, alguns chamam Gangazumba, né? Documentos mostram a expressão Ganazumba, que é o líder da comunidade de Palmares, comunidade palmarina, e posteriormente o seu sobrinho, Zumbi dos Palmares, que aproveitando-se dessa luta dos portugueses com os holandeses, pelo fato de que muitos senhores de engenho armavam os seus escravos para lutar contra os inimigos holandeses, esses escravos, municiados com esses armamentos, empreendiam fuga. E assim organizavam-se nos mocambos, mocambo, expressão africana que significa aldeia ou comunidade, aquilombaram-se na Serra da Barriga, em Alagoas, e fundaram, por mais de um século, o longevo Quilombo dos Palmares, a mais bem-sucedida experiência de resistência negra ao escravismo colonial. Findo a luta contra os holandeses, os portugueses voltam a investir contra a comunidade de Palmares, contratando bandeirantes, contratando sertanistas para promover um cerco militar, que culmina em 1695 com a morte de Zumbi dos Palmares. A morte de Zumbi, que não é o fim da resistência negra, mas que para os portugueses representou um momento emblemático de vitória. Quebrar a resistência organizada pelas comunidades palmarinas e suas lideranças. Então, este episódio da resistência africana, da resistência negra na região Nordeste, é também um momento histórico que conecta essas relações entre a África Atlântica e a África brasileira, representada pela presença dessas populações que insurgem-se contra esse modelo de dominação colonial. Então, as fugas, não é?
O enfrentamento armado e a própria resistência dessas comunidades é um exemplo interessante e importante desse olhar historiográfico sobre a experiência africana no Brasil. A escravidão atlântica, africana, e a escravidão no Brasil colônia como momentos dessa experiência e os projetos de resistência contra este processo. Em 1650, com a demissão de Maurício de Nassau, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais muda o seu tratamento, muda a forma como dispensava tratamento aos senhores de engenho no Brasil colônia, passando a pressionar, passando a cobrar as dívidas que foram contraídas com os financiadores holandeses. Os novos administradores não mantiveram a mesma política de boa vizinhança, a mesma política amistosa que o seu antecessor, o conde Maurício de Nassau. Para os senhores de engenho seria um prejuízo, seria contraproducente ter que pagar, além dos tributos que são inerentes às transações comerciais, ter que pagar juros mais elevados a essas companhias de comércio e a essas casas financeiras. Mas impostos significa o quê? Redução de lucros, né? Ou seja, um cenário de déficit, né? Nessa balança comercial entre o Brasil holandês e as elites produtoras, né? Os latifundiários, os grandes fazendeiros da cana-de-açúcar na região Nordeste. 1650, após uma guerra com a Inglaterra, a Holanda começa a ser atacada em várias frentes. A Inglaterra, que se assenhora dos mares, se tornando a grande potência mercantilista, primeiro derrotando o Império Espanhol. A chamada invencível Armada Espanhola é derrotada pelos ingleses, que depois miram seus canhões para Amsterdã. Tentando solapar essa hegemonia holandesa nos mares, entendendo hegemonia como a capacidade de exercício do poder em uma escala superior, diferenciada e prolongada, o século XVII configura-se a partir dos seus meados, ou seja, a partir da década de 1650, o século em que começa a se configurar a hegemonia britânica nos mares. Portugal alia-se aos interesses geopolíticos da Inglaterra, que apoia a libertação de Portugal, primeiramente do domínio espanhol, a chamada Restauração Bragantina ou Restauração Portuguesa, e também ajuda-nos a entendermos por que Portugal vira as costas para a Holanda, sua antiga parceira comercial. É que Portugal enredou-se para essa vinculação com os interesses britânicos. Ou seja, a Inglaterra oferece ajuda militar e financeira para Portugal livrar-se dos seus inimigos, primeiro a Espanha e depois a Holanda. Qual vai ser o preço geopolítico disso? Qual vai ser a consequência disso? O atrelamento do Império Português à hegemonia britânica. Esta mesma Inglaterra que financiará a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que trabalharemos na nossa aula número 10 da nossa playlist, é a mesma Inglaterra que vai exercer essa influência sobre o Reino de Portugal e as suas áreas coloniais. E assim, diante desta reconfiguração do cenário geopolítico europeu, Inglaterra emergindo como potência, Espanha sendo desbancada de sua hegemonia, a Holanda na alça de mira do poderio britânico, Portugal obterá ajuda da Inglaterra na sua luta contra os holandeses. Com esse aporte externo e a própria resistência das populações da capitania de Pernambuco, em 1654, na famosa primeira insurreição pernambucana, que tem como episódio mais significativo a Batalha dos Guararapes, os portugueses
com efetivos militares, conseguem expulsar os holandeses do Nordeste. Que consequências trarão essas ações militares por parte do Reino de Portugal? A primeira, imediata no seu raciocínio, é o declínio dos negócios açucareiros na região Nordeste. Os holandeses, que foram banidos do Brasil, remanejaram os seus capitais para novas áreas do território americano. A América Central e a América do Sul, sobretudo a região das Antilhas e do Caribe, passam a receber esses investimentos que antes eram aplicados no território brasileiro. Os holandeses retiram seus capitais, passam a produzir o açúcar em suas áreas coloniais, açúcar de melhor qualidade, com um custo de produção mais baixo e que passa a representar uma concorrência, uma competição frente ao açúcar produzido no Nordeste brasileiro. Isto levará à ruína, isto levará à debacle, à crise do açúcar na região Nordeste. E como dissemos, a vinculação geopolítica entre o Reino de Portugal e o Reino Unido. A aproximação geopolítica entre Portugal e Inglaterra, que será tratada nos próximos episódios das nossas aulas. Acompanhe a nossa aula sobre o período joanino e a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, fechando o nosso comentário, a Batalha dos Guararapes, a insurreição pernambucana e a expulsão dos holandeses, assim como o final da União Ibérica, além da repercussão econômica, que é a crise da economia açucareira na região Nordeste, constituem esse contexto que marca o desfecho da presença holandesa no Brasil. Encerramos aqui esse interessante tema, deixando para você aquele abraço, agradecendo a sua atenção e não esqueça de curtir o nosso canal. Até a próxima aula.